Dia do médico. E hoje é o dia do médico, né? Para que se diga de passagem, o dia do médico. Dr. Renier Miranda fala sobre esta profissão tão arriscada e tão importante. Vamos ver. 18 de outubro, dia do médico. Profissional este que é responsável para cuidar da saúde das pessoas que se encontram enfermas. Nessa nossa profissão de médico existe muito desafio, sobretudo quando a pessoa sente que não consegue assim proporcionar, né, o bem-estar da forma mais adequada, ou a gente, por exemplo, não conseguimos fechar um diagnóstico com um paciente que vem várias vezes na nossa consulta, a gente tem que enfrentar várias tarefas, desafios, para assim, tentar resolver a situação de saúde de cada paciente, mas uma coisa que deixa nós, assim, na nossa profissão um pouco frustrado é não conseguir fazer tudo o que a gente gostasse de fazer em relação com os pacientes, mesmo porque a gente não possa, mesmo porque às vezes não tem o recurso necessário, ou até mesmo porque às vezes o paciente fica um pouco descuidado da sua saúde, e então assim a gente fica na expectativa, será que o paciente resolveu? Será que melhorou? Será que ele foi na procura de outro médico? Porque, por exemplo, às vezes a gente recebe um paciente, começamos a dar um segmento, marcar uma consulta de retorno, depois a gente se lembra na reunião da nossa equipe que o paciente não veio, tentamos saber, averiguar o que aconteceu com o paciente, porque ele não veio, se ele for para outro médico, então assim, fica aquela preocupação, né? E às vezes até a gente consegue um retorno, mas muitas vezes não conseguimos um retorno e fica sempre a preocupação, né? Porque, por exemplo, eu tive uma paciente uma vez que eu me lembro que a paciente estava com uma suspeita de um CA de mama, e que melhor data que fala de CA de mama, que agora no mês de outubro rosa, né? Mas esse relato foi bem certo mesmo, a paciente tinha uma alteração no exame clínico das mamas, eu prescrevi os exames correspondentes, e eu nunca recebi um retorno dessa paciente não. Após 3 anos, a paciente comparece na minha consulta já em estadio terminal da doença, ou seja, que a paciente nunca fez o exame que eu solicitei, a paciente foi-se embora do município, foi-se embora com a família dela para outro município. Aí quando ela chega na minha consulta, após esse tempo todo, ela chega já com um resultado de um adenocarcinoma de mama, ou seja, um câncer bem agressivo, bem avançado, já estava em estadio terminal. Então, veja só, quando você me faz a pergunta da nossa frustração, essa coisa mesmo que eu quero, esse relato que eu lhe fiz, né? Eu quero deixar a pessoa bem frustrada mesmo. Uma coisa que era para ser evitada, uma coisa que era para ser resolvido, que foi detectado logo no início, né? Através de um exame clínico, não era para ter acontecido. Infelizmente, a paciente foi ao óbito, e essa é uma das coisas que deixam a gente bem frustrado mesmo, não conseguir fazer o que a gente quisesse fazer. Para exercer esta profissão, é preciso muita dedicação, dar a vida para salvar vidas. Não se tem uma característica exata para definir um bom médico, mas existe aquele diferencial. Eu acredito que para ser um bom médico, primeiro que a pessoa precisa se identificar bem com essa profissão, né? Ou seja, você precisa gostar mesmo daquela profissão. Porque não é a mesma coisa você dizer, eu quero ser médico porque eu vou ter um bom futuro, porque eu vou ter um ressarcimento econômico muito bom, eu vou ter muitos benefícios. Aquela pessoa que diz, eu vou ajudar a medicina porque eu sempre gostei de medicina, eu sempre gostei de ajudar as pessoas, né? Então, não existe uma regra, como eu já lhe disse, para diferenciar um bom médico de um médico que não seja tão bom, né? Eu acredito que o que faz a diferença foi o que eu já lhe expliquei. Quem se identifica bem muito com a profissão, quem gosta bem muito de ajudar as pessoas, quem se identifica assim com essa, digamos, uma tarefa, né? A nossa grande tarefa é ajudar as pessoas, ficar de olho na saúde deles e tentar resolver todas as condições que podem afetar uma pessoa, desde o ponto de vista biológico, psicológico, até mesmo social, né? Porém, existe na nossa profissão, né? Todas aquelas pessoas que gostam de fazer o bem, todas aquelas pessoas que se identificam, todas aquelas pessoas que sempre
né, do mesmo jeito do que eu, gostam de ajudar, gostam de resolver toda e cada uma das necessidades do paciente. E como eu já lhe disse, não existe regra nenhuma para identificar um bom médico de um médico que em realidade não gosta da sua profissão, que acredito que não seja uma regra, que seja uma exceção, né? Pode ter algum médico que não goste muito da sua profissão, mas a grande maioria dos médicos nos identificamos muito bem com a nossa profissão e gostamos, né, do que a gente faz mesmo. Algumas estratégias são adotadas para que a relação entre médico e paciente seja a melhor possível, facilitando o trabalho do profissional e a saúde da pessoa. Desde o ponto de vista médico-paciente, o primeiro que você tem que fazer é um bom acolhimento, né? Na hora da chegada do paciente na sala de consulta, você deve fazer um bom acolhimento do paciente, você deve receber ele do jeito que ele gosta, saber que essa pessoa que está chegando na sua sala vem com um problema de saúde, né? Então, a gente gostaria de fazer, né, o que a gente, ou seja, eu gostaria, né, que fizessem comigo o que eu faço com os pacientes. Por exemplo, eu gostaria, se eu vou no médico, ser bem acolhido, ter um bom trato, uma boa consulta, uma boa relação com o médico, que o médico se identifique com o meu problema, que ele gosta de resolver o meu problema. Então, essas mesmas coisas são o que eu gosto de fazer, né? Me identificar com o paciente, ver qual é o problema, onde que está a principal causa da doença dele, se é um problema psicológico, se é uma doença em si, ou se é alguma outra alteração, entendeu? Então, fazer uma avaliação de forma geral do paciente e, então, mostrar aquela preocupação, falar bem muito com o paciente, olhar para o paciente, examinar o paciente, né? Porque da nossa consulta a gente praticamente já vamos alcançar mais de 70% já do diagnóstico do paciente, entendeu? Então, acredito que uma boa relação médico-paciente é baseada numa assim, harmonização, né, na hora da consulta e de uma boa relação entre o médico e o paciente. O paciente veja o médico como uma pessoa que está para lhe ajudar e não como uma pessoa, né, que está só para prescrever algum medicamento ou até mesmo realização de algum exame, né? Senão que aquele paciente se identifique com o médico e também o médico se identifique com ele, né? E que exista aquela boa comunicação, né? Do jeito que eu já fiz aqui, porque eu gosto muito de fazer isso com todos os meus pacientes, que no final é o que deixa a pessoa bem assim, feliz, bem contente, né? Todo paciente que chega na sua sala, na hora de encerrar a consulta, que o paciente lhe olhe e diga que gostou da sua consulta, que gostou do atendimento. Então, nesse momento é quando já você recebe aquela retroalimentação de que a consulta que você fez foi muito boa para o paciente, foi muito produtiva e que com certeza ele deve resolver o problema de saúde dele. A importância desse profissional, né? É incrível. O único plano no Cariri com um livro de parceiros só em Campina Grande e um caderno de parcerias em todo o Cariri. Uniplan, o plano que não te abandona aonde você estiver.